Olá, seguidores. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos demais. A maioria dos fundos eu tento passar um pouco aqui de informação para vocês sobre os FIIs, né? Mas hoje aqui o vídeo vai ser mais para bater um papo sobre o momento dos fundos imobiliários e sobre a minha atuação como influenciador. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, alguns dias atrás, na verdade semanas atrás, o Rodolfo deixou a seguinte mensagem aqui no meu vídeo sobre CPSH11, o Fundo de Shopping da Capitânia. Alguma coisa é boa para você? Ou seja, aqui reclamando que eu estou sempre fazendo críticas aos FIIs, né? E não foi apenas o Rodolfo que fez algum comentário parecido com esse. Muitas pessoas aqui já falaram que eu sou chato demais, que nada pra mim tá bom. Mensagens desse tipo, sabe? E aqui eu gostaria de reforçar para vocês algo que eu falei no começo do canal, quando estava criando ele, que eu criei aqui para ser uma voz diferente no mercado de imobiliários, tá? Quando eu criei o canal, de um lado eu via alguns influenciadores apenas lendo o relatório, pegava o relatório e começava a ler, coisa que é basicamente fazendo vídeo para investidor preguiçoso, né, que não está querendo muito ler o relatório. Aí eu vim com uma pegada um pouco mais diferente, tentar fazer um vídeo um pouco mais técnico. Vocês podem até ver que meus vídeos não fico lendo aqui nas plataformas, lendo o Yield, o PVP. E então, de um lado tinha influenciadores que ficavam apenas lendo o relatório, e do outro lado tinha o Barone e alguns outros gigantes que ficam puxando o saco dos gestores. Então eu vi que fica uma proposta diferente, né? De ser um pouco mais crítico e mais técnico. Nem vocês que minha origem como influenciador de fundos imobiliários foi no site do Clube FII. E ali eu cresci principalmente com uma série de postagens que eu fazia. Basicamente, chamava o seguinte: todo FII tem seus defeitos. Eu ficava caçando defeito nos FIIs. E realmente nessa época eu peguei, muita gente ficou com raiva de mim porque era literalmente uma série de postagens apenas para falar mal dos fundos, pegando aqui as partes negativas. E antes eu pegava muito mais pesado, tá? Bem mais pesado mesmo. Depois que eu criei o canal, eu tive que dar uma aliviada para ficar um pouco mais palatável. Mas realmente nessa época aqui de Clube FI, como eu não, né, era um hobby apenas, não tinha ganhava nada com isso. Então realmente eu desci a lenha sem dó quando os gestores faziam alguma besteira. Mas realmente, atualmente aqui no canal tá tendo muita pauta negativa, muitos vídeos com dando bronca com gestores e não é apenas Rodolfo aqui, outros inscritos ou que passou pelo canal que repararam isso. Eu também reparei isso, sabe? Que eu tô fazendo muitos vídeos negativos, mas isso daqui é muito por consequência das atitudes dos gestores, né? Esse pessoal aí, os gestores, estão aprontando muito. Estão com uma ansiedade enorme em crescer patrimônio e taxa de gestão, consequentemente. E acabaram que, acho que ficaram muito tempo sem fazer missão, praticamente em 2022, 2023, 2024 também não. Então, parece que após tantos anos sem conseguir fazer missão, a partir de 2025, eles começaram a inventar maneiras eh, de crescer de qualquer forma, né? Seja aquela troca de cota, aqueles fundo feeder, Celeste Finance. Então, realmente, assim que eu criei o canal, eles começaram a piorou muito essa questão de, de ativismo negativo, né? De essa inventividade, essa criatividade dos gestores para aumentar o patrimônio. Então, se os gestores eles estão aprontando muito, então eu tenho que meio que aumenta aqui a quantidade de vídeos que no canal. Se em algum momento aqui, quando a Selic baixar e os gestores não tiver mais que recorrer a esse tipo de coisa, então vocês podem esperar que esses vídeos críticos tendem a diminuir. E só para exemplificar, recentemente nós tivemos
HGCR11, um fundo muito amado aqui pelo mercado, que fez ancoragem de um fundo de tijolo, de fundo de tijolo. No caso, já tem alguns dias, né? Foi aqui no relatório de dezembro de 2025. E basicamente foi aqui um fundo de papel comprando cotas de um fundo de tijolo, algo que não faz o menor sentido, né? E olha, e meio que parte de culpa disso também é dos próprios investidores, porque tem muito investidor gado aqui no mercado, muito mesmo. Tem a impressão que o brasileiro gosta disso, sabe? Na política, no futebol, nos investimentos. Muita gente que fica defendendo o gestor, mesmo que ele fique fazendo todo tipo de maracutá, continua defendendo os caras. Então, é isso, né? Tem muita gente defendendo, acaba que os gestores eles ficam muito folgados. Por exemplo, acho que Galo é um evento exemplo perfeito, né? Que tinha muita gente defendendo os gestores, daí eles começaram a ficar bem mais tranquilinhos, começaram a meter emissão abaixo de VP disfarçada, depois fizeram aquele rolo com o fundo feeder, depois começou a trocar o tipo de imóvel que está dentro ali do fundo. Então, realmente tem muita coisa ruim acontecendo. Então, sem mais delongas aqui, concluindo. Se você acha que está tudo certo aqui com o mercado de fundos imobiliários, para mim, ou você ainda não tem a experiência necessária para perceber as atitudes negativas que os gestores estão fazendo, ou talvez então você esteja assistindo demais o Baroni, tá? O Baroni realmente parece que se nega a reconhecer que muitos gestores estão atuando exatamente como o Barsi falou. O que que o Barsi falou, quis dizer com aquele negócio de conto do vigário? Basicamente, o Barsi ele quis dizer que foi imobiliário por ser um fundo, pelo gestor ele ser remunerado pelo tamanho do patrimônio, ele iria, eles iriam fazer o máximo possível para crescer esse patrimônio. Então, a crítica central do Barça é que gerar valor para o cotista não seria o foco principal dos gestores, mas sim aumentar o patrimônio sob gestão. Isso daqui é algo que eu já tinha imaginava que era assim. Eu me recordo, alguns meses atrás, o Medeiros, influenciador muito maior, tem bem mais tempo do que eu, ele comentou, né? Ele que tem muito mais contato com os gestores, de que estava lá reunindo com eles e ele comentou que basicamente os gestores ficavam conversando apenas sobre crescer patrimônio, sobre como crescer o patrimônio, coisas que fizeram, que cresceu o patrimônio, e ele notou que a parte de gerar valor para o cotista realmente ficava um pouco de lado, sabe? Dando a impressão de que esse pessoal só ficava pensando em esse patrimônio boa parte do dia. Então, isso aqui realmente é um ponto negativo, tá? Então, o que nos resta é seguir, acompanhar casa a casa, gestoras que têm esse comportamento de só querer crescer o patrimônio e ver aquelas que pelo menos nem pensam um pouco mais nos cotistas, né, nos investidores. Então é isso, um vídeo talvez um pouco mais desabafo, não tanto de informação. Ok? De qualquer forma, peço aqui seu like e lembre-se que nada aqui no canal é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!